pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo de Jetro e hoje é o episódio em que eu faço sozinho. Nós teremos algumas vezes esse papo mais eu e você, algo mais particular, ensinando, e também você pode mandar suas perguntas para que no próximo eu já as responda também. E eu já quero te dizer que eu estou muito feliz com o que nós estamos vivendo com o Papo de Jetro, com as pessoas que eu tenho conversado, com as pessoas que eu tenho tido uma troca aqui, desde a Nayara, o Matheus, o Bruno, tem sido demais e com certeza todos os que passarem por essa sala, todos os que passarem por esse estúdio terão muito a acrescentar para nós. E hoje, nesse papo particular, nesse papo de Jet sozinho, eu vou falar sobre leitura. Os livros que eu li em 2025, os livros que me ajudaram a desenvolver algumas habilidades que eu precisava desenvolver para esse ano, os livros que me ensinaram valores e assim eu tenho crescido em conhecimento daquilo que eu preciso para o meu dia a dia. Com certeza você é alguém que precisa aprender dentro da sua área. Que área que você trabalha, que área que você lidera na igreja, que área que você estuda, a leitura ela é fundamental para isso. Eu gosto sempre de dizer que quando você lê, o seu horizonte se expande, o seu mundo se abre. Eu tenho um filho, o meu filho tem 6 para 7 anos, e quando ele começou a ler, eu tive uma conversa muito séria com ele. Eu sentei com ele e falei, Miguel, agora você sabe ler. Então, um mundo de realizações vai se abrir para você. A partir de hoje, não há nada que você não possa aprender, porque você sabe ler. Você sabe pegar um ônibus agora, você sabe baixar o aplicativo que você precisar, você pode estudar alguma coisa importante, porque todo o ensino, claro, a gente pode aprender por ouvir, pode aprender por alguém nos contar algo, mas quando você tem a capacidade de leitura, você tira as suas próprias conclusões. Quer um exemplo de quem está na igreja? Alguém vai lá e te fala sobre um livro da Bíblia. Olha, tal livro diz tal coisa. E você confia muito nessa pessoa. Mas a possibilidade de você pegar o livro e você ler o livro vai tirar de você muitas dúvidas. Você vai poder dizer, não, agora eu confirmo com o meu próprio entendimento, com a minha própria revelação aqui do que eu estou lendo, que o que aquela pessoa me contou faz todo sentido. Isso acontece para todas as áreas. Então, eu já quero começar te dizendo o seguinte, eu não gosto de ler. Se você quer ser um líder, você precisa desenvolver a sua leitura. Não existe um líder que não goste de ler. Não existe um líder que não leia. Por que eu digo que não existe um líder que não goste e que não leia? Porque líderes, eles fazem o que deve ser feito. Se eu só vou adquirir conhecimento através da leitura, não importa se eu gosto, não importa se eu tenho um hábito, eu preciso ler, eu preciso dar uma ordem a mim mesmo. Existe um mentor que ele diz que só há 2 maneiras de você não aprender algo. Uma delas, se ninguém te ensinou, e a outra, se você não quis aprender. Então, se alguém te ensinou algo, você tem uma única objeção, querer ou não. Se você quer aprender algo e alguém te ensina, é impossível que você não aprenda. Você tem capacidade, Deus te deu essa capacidade, o seu dia a dia te dá essa capacidade. O ser humano, ele é extremamente adaptável, ele é extremamente ensinável. Então, eu quero já começar a te encorajar para isso. Você que não lê, você que não leu nunca, com certeza o seu WhatsApp você lê. Você abre lá o WhatsApp, tem 500 mensagens, 50 mensagens e você lê. Então você sabe ler, você deve ler, você lê o que te interessa, só que você precisa agora definir um planejamento de leitura. E aí eu quero começar te falando dos livros que eu li este ano. O ano de 2025, o que eu li, o que eu aprendi e como eu defino a minha leitura. Esse ano eu comecei com algo diferente. Os outros anos eu sempre começava com coisas relacionadas ao meu ambiente a minha área de atuação. Eu sou um pastor, eu lidero pessoas, eu cuido de pessoas, então eu estava sempre lendo livros cristãos. Livros cristãos que falassem de desenvolvimento pessoal, livros cristãos que falassem de outra coisa. Mas o que eu notei nos últimos anos? Que eu estava criando um pouco de bolha com relação ao meu aprendizado. Então eu defini que eu iria ler coisas diferentes. Eu iria começar o ano lendo autores que eu não conhecia, lendo pessoas fora do meu campo de atuação, e isso exige maturidade, exige entendimento, não é que você vai ler qualquer coisa, mas fique tranquilo que na hora das dicas eu vou te dar dicas de como escolher um bom livro, de como entender aquilo que eu estou lendo e de como criar um planejamento de leitura para mim, ok? Então, o primeiro livro que eu li em 2025 foi esse livro aqui, eu vou colocar para vocês, você vai ter acesso aqui nessa câmera e também depois os nossos links. Olha, esse daqui foi o primeiro que eu li em 2025, que foi O que importa é seu resultado,
do Lázaro do Carmo Júnior, prefácio de Sérgio Pedreiro, esse é o nome dele mesmo. Faça uma revolução estratégica em seu negócio e potencialize seu lucro em qualquer cenário econômico. André, então o primeiro livro que você leu foi um livro de empresa? Foi um livro falando, sim, eu precisava entender outras mentes, eu precisava abrir. E quem foi esse Lázaro do Carmo? Quem é, na verdade, o Lázaro do Carmo? Ele é um empresário de sucesso, um empreendedor, que foi responsável pelo crescimento exponencial da empresa Jequiti, aquela marca que você conhece, porque ela solta algumas informações muito rápidas na hora que você está assistindo a programação normal, mas ele lá atrás, ele foi chamado pelo Silvio Santos, que é tido como o maior comunicador da história. O Lázaro do Carmo Júnior foi chamado por ele, nessa época ele trabalhava na Argentina, ele estava numa rede lá, uma das etapas da sua vida, lá na Argentina, ele foi chamado para isso, ele nem tinha 30 anos ainda. E ele foi convidado para fazer parte disso. E ele conta no livro, é muito legal, porque o livro do Lázaro é um livro que ele traz ensinamentos particulares. Ele é quase que uma biografia, então você não vai ver uma referência bibliográfica nele, porque ele é uma biografia, são pensamentos do Lázaro. Mas ele coloca lá que quando ele foi chamado, o Silvio deu uma mensagem para ele. Olha, Lázaro, eu tenho um negócio aqui que não está dando muito certo, eu preciso reerguê-lo, eu tenho duas propostas para você. A primeira delas é que se você reerguer isso aqui, você fica rico. Se você der um jeito nisso, você estoura e você vai ganhar muito dinheiro, porque eu vou te fazer um homem rico. Se você não der jeito, eu peço que você finalize a minha empresa, feche tudo, eu pago o que eu te devo e você vai viver sua vida. Chamando ele de menino, né? Ele diz que o Silvio Santos se referiu a ele dessa maneira. Então, dali ele mergulha numa empresa em que ele ficou 7 anos trabalhando, crescendo, desenvolvendo, aprendendo e ensinando, porque quem lê, ele tem que entender que você sempre aprende e sempre ensina. É um ciclo da sua vida. E o livro vai trazer muito disso, vai falar do ambiente corporativo. Para você que é um líder, é importante você conhecer também do ambiente corporativo. É importante você entender o que o livro apresenta sobre um EBITDA, sobre uma forma de valuation de empresa, de entender o valor do seu CVM, do seu produto, a maneira de entender como funciona uma empresa para a sua vida, para os seus negócios, para a sua liderança. Então é um livro que traz muita ajuda para você que quer desenvolver tanto a sua vida quanto os seus negócios. E apesar do nome do livro ser O que importa é o seu resultado, tudo que ele traz aqui, na verdade, é um processo. Ele fala que você precisa valorizar o processo. Porque resultado todo mundo quer ter. Todo mundo. Se você sentar com uma pessoa hoje e falar assim, o que você quer para daqui a um ano? Eu quero resultado. Eu quero produtividade. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero vencer na vida, eu quero que o meu grupo seja o melhor, eu quero que a minha empresa seja a mais dinâmica. Todo mundo quer resultado. Então, o que importa é o resultado, sim, no objetivo a longo prazo, curto prazo, mas são os processos que vão definir como você muda algo. Ele fala sobre cultura, ele fala que cultura, você também não consegue mudar uma cultura, você muda elementos dessa cultura. Você muda dia após dia até que você acrescente, até que você chegue no local do seu trabalho, da sua empresa, da sua igreja, da sua família e as coisas funcionem com a sua ausência e até com a sua ausência. Uma das coisas que mais me marcaram nesse livro do Lázaro é que ele traz uma frase: economizar no capital intelectual é burrice. Ou seja, estude, leia, compre livros, tenha entendimento daquilo que você faz. As pessoas, elas tendem a parar para ouvir pessoas que trazem consigo bagagem de informação, que não trazem apenas opiniões, mas que trazem consigo experiências, bagagens, leitura. E a leitura vai te ajudar com isso, beleza? O segundo livro que eu li no ano foi esse daqui, do Peter Ludwig. Se chama O Fim da Procrastinação. O Fim da Procrastinação. E o que eu me apaixonei neste livro aqui? A primeira coisa, deixa eu mostrar para você, ele vai ter muito disso daqui no livro, tá? Aqui você tem uma ilustração em que tem um homenzinho, ele quer alcançar uma vida de realizações, mas no meio aqui tem o vale chamado Vale da Procrastinação e provavelmente você passa muito por isso. É um livro que, além de lhe trazer muita informação, são 270 páginas aí de muito ensino, mas o que eu gosto bastante é isso daqui, ó. Ineficácia, procrastinação, falta de motivação, falta de propósito, frustração, causa estresse, motivação intrínseca, autocontrole, produtividade, felicidade, fluxo e hábitos. Isso aqui é muito interessante porque ele traz muitos desenhos
Para quem gosta de aprender com imagens como eu sou apaixonado por ilustrações, eu aprendo muito com diagramas, com infográficos. Olha isso daqui que ele traz também, coisas que eu deveria fazer, são unidas com coisas que eu gostaria de fazer, e lá longe são coisas que eu faço quando estou procrastinando. Você já nota que só por essa ilustração, o que você deveria fazer e o que você gosta de fazer está tudo junto, mas está bem longe aqui, o que você está fazendo não tem nada a ver com a sua atividade, com o seu crescimento, com a sua produtividade. Então, todo livro ele vai trazendo essas imagens que te ajudam muito a entender e a absorver bastante. Olha isso aqui: desenvolvimento, legado, relacionamento, ego 2.0, versão beta da sua visão. Ele traz coisas para você responder para você mesmo. Então, esse livro do Peter, ele é muito interessante. O que eu mais gostei neste livro aqui? Ele faz com que a gente responda algumas coisas muito interessantes. 4 coisas. Motivação. Você precisa entender o que é uma motivação intrínseca, o que é uma motivação extrínseca, né, de fora, o que é uma motivação que vai me levar a algum lugar ou o que é uma motivação que não vai. Por exemplo, uma motivação externa, aquela motivação que vem de fora, é aquela motivação que você fala: se eu emagrecer, eu vou comprar tal coisa, eu vou caber naquela roupa, eu vou ir naquela festa. E de repente você não conclui aquilo. Aí você perde a roupa, você perde a festa, você perde o bônus. Aquela motivação ela não vai te ajudar. Ela não vai te ajudar. Então ele fala sobre uma motivação por etapas. Eu não preciso colocar o que eu quero fazer daqui a um ano, mas eu coloco como mês a mês eu vou vencendo isso. Então ele fala da motivação. Partindo da motivação você tem a disciplina. A disciplina é muito importante porque onde falta motivação, a disciplina faz com que você continue. Vou te dar um exemplo. Através desse livro, eu coloquei que este ano eu vou cumprir 365 cardios de no mínimo meia hora todos os dias. Seja ele na esteira, na bike, jogando futebol, correndo, ou seja, eu tenho que colocar o meu coração para bater, eu tenho que colocar o meu pulmão para respirar, eu tenho que colocar o meu sistema cardiovascular para trabalhar. E a motivação do começo ela é maravilhosa. Primeira semana, nossa, eu ia para academia, mas eu ia com um sorriso no rosto. Primeira semana eu subia na esteira, eu me sentia o Usain Bolt, eu me sentia o Claudino lá, o corredor brasileiro que tinha. Eu era uma máquina, eu era um monstro, como alguns dizem, eu era uma besta enjaulada na primeira semana. Por quê? Porque a minha motivação estava muito alta. Eu olhava para o final do ano e eu dizia: quando eu chegar em dezembro, e aí eu pegava aquelas frases, né, de coach que eles amam: daqui um ano você vai agradecer por ter começado hoje, e aquilo tudo eu postava no Instagram, e aquela coisa. Mas eu notei que depois de uma semana, depois de 2 semanas, a minha motivação ela já não era tão grande. Aí o que acontece? O que tem que entrar? A disciplina. A disciplina precisa entrar em ação, porque onde a motivação falta, a disciplina, ela vive. Eu gosto de dizer que a disciplina, ela come motivação no café da manhã. Essa é minha frase para você guardar nessa etapa desse podcast. A disciplina, ela come motivação no café da manhã. Ela não importa se você está feliz, se você está triste, se você brigou com alguém, se você está com dor. A disciplina, ela vai dizer: vá e faça. A terceira coisa que o Peter traz é a questão do resultado. Como chegar ao resultado e me manter nele. Porque o ser humano, ele é dotado de uma coisa que é a dopamina, em que você alcança um resultado e parece que ali já não tem mais tanta alegria. Sabe, eu quero comprar um carro, aí eu comprei o carro. Passo uma semana com o carro, 2 semanas, já não gosto tanto mais desse carro. Eu quero agora fazer outra coisa, eu quero comprar outro carro e ele nunca para. Claro que essa ambição, ela é importante em alguns pontos, ela é legal, mas você precisa entender como alcançar um resultado e manter neste resultado. Ele traz algumas coisas importantes, deixa eu colocar aqui para você, que é o ciclo do hamster da procrastinação com relação a resultados. Não faço nada, me sinto culpado, duvido de mim mesmo, me sinto impotente, não faço nada, e assim o resto da vida. É interessante que ele traz esse exemplo do elefante amarrado, que todo mundo conhece. Você amarra um elefante quando ele é pequeno, você não consegue fazer algo quando você é pequeno, e você vai crescendo com aquele pensamento, na sua cabeça, você nunca vai ser capaz de realizar. Aqui, mais um desenho muito bacana do livro. O que isso quer dizer? Sabe quando uma criança, ela queria muito uma coisa, ela tinha um sonho, e aí um adulto vai lá e
frustra os sonhos dela, joga uma pá de areia em cima dos sonhos dela? Pois bem, é isso mesmo. Ela foi travada ali naquela infância e agora ela vai crescer e ela não vai conseguir validar isso. Ela não vai conseguir avançar nisso, porque lá atrás, quando ela era apenas um pequeno gafanhoto, ela não foi estimulada. Isso aqui é uma dica que eu já dou para você que tem filhos. Mostre para o seu filho que ele pode alcançar todos os sonhos dele, por mais maluco que seja. Mas meu filho chega e fala: pai, o meu sonho é morar em Marte. Pois bem, filho, é isso aí. Vamos lá, estude. O que você já viu que é preciso para morar em Marte? Ah, pai, eu vi que eu tenho que lá tem pouco ar, então tem que respirar melhor. Então, sabe o que ajuda a respiração? Natação. O que você acha de fazer natação? Então, você que é adulto, você que é mais desenvolvido, né? Pelo menos deveria ser, que a criança, você precisa aprender a buscar grandeza nos sonhos do seu filho e não frustrá-lo. Filho, para com essa bobagem e tudo isso. Meu filho chegou para mim esse dia e perguntou: pai, eu queria ser jogador de futebol, mas é muito difícil. Eu falei: sim, filho, é muito impossível, mas você precisa de uma vaga. Eu ouvi isso de um amigo, ele disse que a filha dele chegou e falou: pai, tem 10 mil pessoas disputando 2 vagas em um concurso. Ele falou: ok, quantas vagas você precisa? Eu preciso de uma. Então tá bom, tem 2 vagas. Você ganha uma, ainda sobra uma para os outros 9.999 pessoas disputarem. O que isso quer dizer? Se quando seu filho for pequeno, ele chegar para você dizendo que ele tem um sonho, que ele tem um desejo e você já mata, o ciclo vicioso da procrastinação na vida dele vai ser muito grande. Ele vai crescer sempre achando: não, se eu estou disputando com 10 pessoas, com certeza as 9 são melhores, as 10 são melhores do que eu. E ele nunca vai avançar. Não, e isso não é questão de achar: o meu filho tem que se achar melhor do que todo mundo, não. Ele tem que ser sempre o mais esforçado. Eu digo sempre isso: seja o mais esforçado onde você for. Não precisa ser o melhor. Nem sempre você vai ser o melhor, porque tem gente que tem talento natural. Eu posso me esforçar muito e algumas coisas alguém que tem um talento natural vai ser melhor do que eu. O meu nível de esforço deve compensar a minha falta de habilidade em alguma área que seja que eu tenha na minha vida. E por último, por fim, aqui ele traz a questão da objetividade. E há uma coisa muito interessante nisso que o Peter traz no livro, que eu gosto bastante, que ele fala o fato de que o que é ser objetivo? É entender o que eu sei, mas de uma maneira clara, precisa e com dados. Porque existe um problema chamado efeito Dunning-Kruger. Vou colocar até aqui para você ver. Efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger? É a cegueira do incompetente. O que é a cegueira do incompetente, André? Sabe quando você sabe de alguma coisa? Você deve conhecer alguém que sabe de alguma coisa e por ele não ter comparativos, por ele não ter referências, ele se acha o mais inteligente de todos? Na cabeça dele, ninguém mais está certo, só ele. Foi feito um estudo por esses 2 homens, o Dunning e o Kruger, e eles disseram que é isso. O efeito Dunning-Kruger é a incapacidade que alguém tem de perceber que ele não conhece aquele assunto, de perceber que ele não sabe sobre aquilo. Então, há pessoas que elas chegam em você e ela fala assim: nossa, eu sou muito bom nisso, eu sou espetacular. Nós temos exemplos, né? Mas eu não vou citar nomes aqui por ética. Mas isso é um problema. Isso te prejudica porque você poderia aprender muito mais rápido. Crie o hábito de perguntar para as pessoas se elas entenderam aquilo que você está ensinando, se elas entenderam aquilo que você passou, porque na nossa cabeça a tendência é que a gente sempre se considere muito bom no que fazemos. E de repente não somos tanto, mas podemos melhorar. O efeito Dunning-Kruger, ele é exatamente isso. Eu luto dia após dia para não cair nas ciladas do efeito Dunning-Kruger, ok? Entenderam aquilo que você... Opa, eu ligando aqui o meu... Então, o que eu quero te dizer nessa hora a respeito desse livro aqui, O Fim da Procrastinação? É um livro que você não vai ler uma vez só. Você vai ter ele na sua estante, na sua cabeceira, e vez ou outra você vai buscar lá uma informação nele. Ele traz coisas importantes a respeito do cérebro humano, ele traz coisas muito importantes e valiosas a respeito de comportamento, e daqui a pouco nas dicas de leitura eu vou te dizer porque que ele é tão bom, ok? Vamos seguindo aqui, eu tenho mais alguns livros para te trazer, e aí então eu entrei em livros cristãos voltados para a minha área. Eu falei, o primeiro deles foi A Treliça e a Videira, que traz a mentalidade de um discipulado que muda tudo. A Treliça e a Videira. A
mentalidade do discipulado que muda tudo. O que que o autor Colin Marshall fala nesse livro? Ele traz a importância de que a treliça são os departamentos de uma igreja, a treliça são os... Para cá? Para cima. A treliça são os departamentos de uma igreja, os programas que aquela igreja tem, enquanto a videira é a própria igreja. E a única forma de crescer um ambiente de igreja é entendendo que a videira é mais importante do que a treliça. A treliça nunca pode crescer mais do que a videira, e o livro vai trazer todas essas coisas importantes. Ele fala de estratégias e cuidado com o discipulado. Essa é a importância do livro A Treliça e a Videira. E o que eu gosto bastante nele é que ele me traz aqui algumas estratégias de mentalidade de discipulado, de como cuidar de pessoas, como cuidar de grupos, como fazer um discipulado dentro da minha casa. Esse ano nós estamos batendo muito na tecla do discipulado na nossa igreja, e eu creio que tudo que vamos desenvolver faz muito sentido com o que esse livro ensina. Então, uma ótima dica aí para você. O quarto livro foi o Projeto Videira. O que aconteceu? O Colin Marshall, ele escreveu sobre a videira, a treliça e a videira, e nas conferências que ele foi, as pessoas começaram a perguntar: tá bom, mas espera aí, você está falando isso, mas como a gente pode aprender sobre isso? Como a gente pode aprender sobre esse tal de videira que você tanto ensina? Então eles escreveram, ele e o Tony Payne escreveram o Projeto Videira, cultivando uma cultura de discipulado. Só para informação, Projeto Videira, Treliça Videira, nada tem a ver com o ministério que existe aqui no Brasil, homônimo a ele, né, com o mesmo nome. Não tem nada a ver com esse ministério, é uma ideia, é um projeto, é um método que o Colin Marshall e o Tony Payne, que são pastores reformados, eu diria assim, eles trouxeram para esse entendimento, ok? E algo que me marcou muito nesse livro, o Projeto Videira, são as coisas que ele fala sobre envolver, evangelizar, estabelecer e equipar dentro de qualquer área que você esteja discipulando, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Primeiro você envolve pessoas. Ninguém quer aprender de Jesus sem saber quem você é antes. Depois você evangeliza, depois você estabelece e por último você equipa. Então pode não parecer, André, mas não tem nada a ver o que você está falando desses dois livros, eles não têm, desses 4 livros, eles têm muito a ver. Porque quando eu começo com um livro que me abre os olhos a respeito de administração e depois um que me ensina sobre como não procrastinar, eu consigo ter uma melhor efetividade na minha leitura de livros que serão extremamente úteis no meu dia a dia pastoral. No meu caso, a minha atuação é pastoral, mas para você pode ter outra ação também. E o último que eu li, terminei na semana passada, foi esse daqui. Pense antes de enviar, do Emerson Eggerichs. Quem é o Emerson Eggerichs? Ele é líder e criador de um movimento para casais chamado Love and Respect, ou Amor e Respeito. E ele traz nesse livro aqui, tem até uma granada em forma de teclado, uma brincadeira muito interessante. Pense antes de enviar é o quê? Vou escrever um texto, vou escrever um e-mail, vou fazer uma postagem no Face, vou fazer uma postagem no Instagram, como as pessoas gostam de dizer. Pense antes de enviar. Pense com aquilo, e aí ele traz essa brincadeira com pense antes de falar. Muitas pessoas erram porque elas falam sem pensar. André, mas eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu aprendi assim, a minha família, o livro trata exatamente disso. E então ele traz 4 coisas aqui que você precisa saber para não se tornar vítima de suas mensagens na internet e, consequentemente, de suas palavras no dia a dia. Quais são essas quatro perguntas que você deve se fazer? Primeiro, o que eu vou dizer é: passe sempre o que você vai dizer, o que você vai postar por essa peneira. O que eu vou dizer ou postar é verdadeiro? É bom? É necessário? Fui claro na minha comunicação? E o bacana do livro é que para cada uma dessas coisas ele traz exemplos práticos. Ele mostra o que é uma pessoa que pensa daquele jeito. Ele mostra o que é uma pessoa, como você deve tratá-la, como você deve responder a ela. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui para você? Eu estou aqui na parte do o que é necessário, ok? O que é necessário. Então vamos ver quando eu vou dizer algo, o que é necessário. O Tagarela diz: detesto o silêncio, por isso ocupo com qualquer coisa que eu esteja pensando na hora. Você responde a ele:
O silêncio parece incomodá-lo e você tagarela aleatoriamente. Jogar um pouco de conversa fora não tem problema, mas nem todos os momentos têm de ser cheios de suas palavras. Seu silêncio também dá aos outros a oportunidade de comentar. O que que isso está nos ensinando? A pessoa que é tagarela, ela gosta de falar. Ela não consegue lidar com o silêncio. Então, quando você fala muito, a tendência de você falar coisas desnecessárias, ela cresce. Então, há momentos que o silêncio ele é ouro, né? Já diriam, falar é prata e o silêncio é ouro. Existe um autor que ele diz, né, que quem escuta mais sai na frente. Quem fala primeiro pode perder. E a melhor pergunta sempre vence. Então, você precisa entender, há momentos que o silêncio ele vai reinar. Não saia tagarelando, pense antes de falar, porque você pode falar alguma coisa que não tem nada a ver. Você pode, de repente, se tornar até alvo de piadas, porque você não conseguiu se segurar. Estes foram os 5 livros que eu li durante este ano de 2025 e eu quero indicá-los para você. Eu quero dizer que você tem aí muito aprendizado com eles, mas você também pode ter a sua lista, pode ter os seus livros. E eu estou no 6º livro aqui, eu comecei ele semana passada, né? Terminei esse aqui, comecei esse, e eu já quero te indicar também para você já ir conhecendo e quem sabe mais para frente você ler também, que é o Cabeça de Campeão. Cabeça de Campeão é um livro escrito por François Duquesne, Max Chamalitz, são 2 franceses, eles foram atletas de tênis, eles conhecem muito, eles falam sobre a mentalidade, o mapa mental por trás da mente de um campeão. E ele traz isso aqui que eu achei incrível, que eu vou mostrar para vocês, que é um mapa mental disso. Olha que bacana. Então você tem a Terra dos Sonhos, você tem as brumas da incerteza, o Vale do Plano, você tem aqui passando pelo campo da criação, você tem o oceano da dúvida, o mar da harmonia, as correntes do novo sonho, como se fosse uma ilha. O seu mapa mental ele é projetado como uma ilha para você entender, em que caminho que eu tô, eu vou precisar passar pela muralha da aventura, vou chegar no clareia as minhas palavras. Cada ponto aqui, esse castelo aqui, queda da honra vem por ele, o castelo do fair play, da elegância, da paciência, da humildade. É incrível isso daqui, eu estou aprendendo muito com esse livro, então é o 6º livro que eu estou lendo esse ano, por que eu estou te falando a quantidade de livros aqui? André, você está querendo se aparecer? Não, porque tem gente que lê muito mais do que eu. Mas lendo um livro a média da leitura dos brasileiros é de 2 livros por ano. Se você leu 3, você já está acima da média. Se você leu 2, você está na média. Se você não leu nenhum, eu tenho uma informação triste para te dar. Você está muito abaixo da média de leitura dos brasileiros. Você precisa mudar isso, principalmente se você quer ser um líder influente, se você quer crescer em influência com as pessoas. E por que eu te disse o número de livros, a importância dos livros? Porque chegou o momento de você criar um plano de ação para a sua leitura. Não é sair lendo. André, eu tenho um problema, eu começo o livro e não termino. André, eu tenho um problema, eu não sei escolher livro. André, eu tenho um problema, eu começo a ler, eu durmo. Eu tenho aquilo, eu fico ansioso, eu já quero saber o que está escrito na página. Eu termino a página e eu não lembro de nada. O que eu posso fazer? Eu tenho algumas dicas para te dar. A primeira delas, para escolher um livro. Quando você vai escolher um livro, o que você precisa saber? O tema. O tema e o título. Ninguém chega lá numa sessão que não tem nada, vou ler esse livro aqui porque a capa é legal. Já até existe um ditado que diz que não se conhece um livro pela capa, porque tem capa que pode ser feia, talvez o ilustrador não fosse tão bom, talvez o designer de livros não foi tão bom, mas o conteúdo é bom. Mas o que eu quero te dizer, primeira coisa, então vou dar um exemplo prático para você. Eu queria aprender sobre, pegar o do Ludwig aqui, porque ele tem muito sobre isso. Eu queria aprender, pegar o dele, pegar o do Lázaro. Eu queria aprender sobre desenvolvimento pessoal na área de produtividade. Então, o que eu fui atrás? Fui atrás de indicações. O tema, normalmente, ele vem por indicação ou por necessidade. Estou estudando, preciso aprender sobre postagem. Vou atrás, vou direto àquilo. Mas eu posso ouvir pessoas, e essas pessoas podem indicar. Por exemplo, eu recebi essa indicação desses 2 livros aqui, do Joel J, que eu sigo. Então, o JJ falou sobre procrastinação, eu gostei, aí eu já tenho um endosso de alguém que eu sigo. Opa, eu conheço esse cara, eu gosto dele, ele me indicou esse livro, eu vou ler esse livro também, porque se foi bom para ele, provavelmente vai ser bom para mim, porque eu gosto do que ele fala. O tema já ajuda nisso, eu fui lá, fim da procrastinação, esse é o tema que eu escolhi do livro. Então, eu vou lá para o autor, né? Vamos descobrir quem é o autor sobre o livro da procrastinação, é o Peter Ludwig.
O livro normalmente vai trazer para você quem é essa pessoa nessa capa aqui, né? Você tem a terceira capa. Então ele vai trazer, ó, Ludwig é fundador do Procrastination.com, como consultor orienta empresas da Fortune 500 e se dedica a aumentar a motivação e eficácia e a felicidade das pessoas no trabalho e na vida pessoal. Entusiasta da popularização da ciência, ele explica conceitos fundamentais de maneira simples e fácil, ensinando a colaborar em práticas, princípios da neurociência e da economia comportamental. Ele tem referências, ele foi indicado por alguém que eu acompanho, e ele tem referências porque ele é um mentor, ele é um consultor e orienta as empresas da Fortune 500 ou Fortune 500. O que é Fortune 500? São 500 empresas mais ricas que existem ali daquela área dele. Ele ensina essas pessoas. Então, peraí, se pessoas que estão com empresas muito valiosas, muito prósperas, estão sendo mentoreadas por este homem, ele tem muito a dizer. Outra coisa que é importante, a sinopse do livro. Vamos lá para o livro do Lázaro. O livro do Lázaro, ele traz uma sinopse aqui atrás. Normalmente, a última capa do livro, né, o final aqui, vai trazer essa sinopse. Então ele traz aqui, imagine este cenário, você teve o dia cheio, com muitas reuniões, nessa realidade, infelizmente, é pouco provável que você tenha conseguido ser produtivo e tal, a manutenção das rotinas. Aqui ele traz toda uma informação sobre o livro. Então, opa, peguei esse livro na prateleira, um assunto que eu gosto, eu quero aprender sobre resultados, eu peguei ele, eu vi que o autor é o Lázaro do Carmo Júnior, o prefácio dele é de Sérgio Pedreiro, ele é best-seller da Publish News, ele foi um cara que serviu a uma empresa... Peraí. Tô falando. Corta essa parte. Uma empresa. Ele é um cara que serviu a uma empresa muito famosa, a empresa do Grupo Silvio Santos, então ele tem know-how para o que ele vai falar, eu quero ouvir esse cara. E aí na sinopse do livro, ainda traz aqui, ó, neste livro você vai aprender coisas como gerar resultado a partir de uma gestão básica bem feita, reavaliar processos internos e economizar sua rotina a fim de otimizar as tarefas e garantir maior produtividade. Gerar dinheiro novo a partir de fatos novos, ou seja, ações disruptivas diferentes dos adotados até então. Olha que interessante, já me ganhou. A terceira coisa são as referências bibliográficas. Como eu falei para você lá atrás, o livro do Lázaro, ele não traz tanta referência bibliográfica porque ele é um livro de opinião dele, é um livro de vivência. Então você vai olhar aqui atrás, você não vai ver referências bibliográficas. Ele termina falando sobre os diamantes são eternos, que também é mais uma visão dele. Por quê? Porque é um livro quase que uma biografia. Eu leio o livro porque eu quero saber o que o Lázaro tem para ensinar de acordo com a experiência dele. Isso é muito importante, porque tem gente que pega um livro de experiência e quer que eu não gostei desse livro. Por quê? Porque ele não traz referências bibliográficas. Mas ele não se propõe a isso. É um livro de experiência. Livro de experiência, o Lázaro ele vai contar, eu vou aprender sobre a experiência do Lázaro. Eu quero saber como é que ele faz antes de dormir, por exemplo, eu aprendi uma coisa com ele, que é, antes de dormir eu faço um feedback para mim mesmo ali do meu dia e anoto o que eu vou fazer no dia seguinte. Domingo à noite eu pego um caderno e eu escrevo tudo que eu vou fazer durante a semana e vou anotando ali, ó, isso aqui tem que fazer tal dia, tal. E todos os dias eu valido à noite, antes de dormir. Que eu largo meu celular, pego o meu caderno e começo a ler. Opa, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu vou jogar para amanhã. Aí, já o livro do Peter ele é diferente. O livro do Peter é um livro não de experiência. O livro do Peter é um livro técnico, é um livro de análise, é um livro onde ele vai trazer para você informações de estudos. Então, quando você vai para o final lá das páginas do Peter, olha isso daqui. Tudo isso são referências, notas e referências. Então, tudo o que ele falou, ele traz aqui as referências, ó, dos livros, aqui tudo, e o Schwartz, que é um mentor muito bom de liderança, todos, ó, são várias e várias páginas a respeito de referências, porque é um livro técnico. Eu não olho o livro do Peter e falo, nossa, essa foi a experiência dele. Não, o Peter estudou tudo que ele está falando. O Peter ele tem certeza do que ele está falando. Uma outra coisa importante em uma leitura, além de você entender o tema que você quer, quem é o autor, conhecer as referências bibliográficas que esse autor trouxe, são os endossos. Endossos, eles servem para credibilizar ainda mais aquele livro. Então, por exemplo, a Trilícia à Videira
de Colin Marshall e Tony Payne. É um livro que fala sobre crescimento de igreja, sobre mentalidade de discipulado, sobre evangelização, e ele tem endossos. Os endossos normalmente ou eles vão vir nas primeiras páginas, onde acontecem as referências das pessoas, ó, Paul Dale, pastor da Church by the Bright, Sydney, na Austrália. Você tem o Cristóbal Seron, coordenador geral da Ginásio Santiago, Chile. Você tem o Ainsley Poulos, da equipe Women Ministries, de Sydney, na Austrália, porque ele é australiano, o Colin Marshall. Você tem o Ben Fallert, diretor do Ministro de Training Strategy do MTS, que é uma estratégia de treinamento para ministros lá de Sydney, na Austrália também. E aí, para uma referência brasileira, para os brasileiros que acompanham teologia e ensino de igreja, ele traz aqui na contracapa os referenciais mais brasileiros também. Ele traz além dos outros, né? Por exemplo, Mark Dever é conhecido mundialmente, ele é da Capitol Hill Baptist Church, de Washington, D.C., Estados Unidos. Você tem também Jonas Madureira, esse já é brasileiro, conhecido, pastor da Igreja Batista da Palavra em São Paulo. Você tem o Leonardo Sayum, pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro. Então, os endossos, eles são importantes. Se você tem um endosso, por exemplo, eu conheço o pastor Jonas Madureira, um homem sério, um homem da palavra. Se ele está endossando este livro, o livro tem algo a dizer. Então já me ajuda muito na escolha de um livro. Para isso tudo, você tem também esses daqui o Trilícia Videira, o Projeto Videira também traz os seus endossos também, o Leonardo Sayum dando endosso aqui também, colocando o nome dele aqui. E uma outra dica para você, essa é minha também, além de outros que eu já estudei, é anotar no final os pontos importantes. André, como assim anotar no final os pontos importantes? Por exemplo, eu vou ler um livro, eu começo a ler este livro e eu faço várias anotações nas páginas, né? Essa aqui vamos ler na íntegra o que eu fiz aqui, ó. Você não pode trabalhar nos elementos você só pode trabalhar nos elementos que produzem a cultura. Lembra que eu te disse que o Lázaro fala isso lá num livro secular e aqui também num livro cristão, o Colin, ele fala disso. Você só pode trabalhar nos elementos que produzem a cultura. Então, durante todo o livro, eu vou fazendo chave aqui, vou anotando, vou riscando, vou escrevendo. Eu gosto muito de escrever isso daqui, ó, atenção. Então, eu bato o olho, eu faço riscos, tudo. Eu não sou daquele que risca com um monte de cor. Eu gosto, uma caneta só. Eu tenho normalmente uma caneta me acompanhando por livro. Eu vou com ela até o final, porque eu tenho meio que toque com cores diferentes de caneta. Mas no final, eu sempre faço isso daqui, ó. Isso aqui é muito importante para você ter um entendimento também. Então, eu sei que lá na página 286 tem um programa de novos convertidos, que é a minha letra, tá? Talvez você não entenda muito, mas aqui é tudo que eu achei de suma importância. Então eu anotei lá, eu vou e anoto aqui, ó. Eu sei que na página 309 eu vou aprender sobre analisando departamentos. Eu sei que na página 329 eu vou entender sobre desejo, ação, meta e prioridade. Eu sei que na página 325 eu vou entender melhor sobre tabela do plano de comunicação. Guarde isso com você, que é muito importante. A cabeça é ótima para ter ideia, mas ela é muito falha em guardar. Então, anote tudo, escreva todas as coisas para que assim você tenha um melhor aproveito, um melhor aproveitamento do que você leu e possa aplicar. E lembre-se sempre, a melhor maneira de aprender é ensinar. Eu fazendo esse podcast aqui sozinho, falando sobre os livros que eu li, falando sobre leitura, me faz o quê? Me faz voltar aos livros, me faz lembrar coisas que eu vi nele, porque eu estou falando para vocês. Então não pare em você. Se você lê um livro, vai e ensine outras pessoas sobre o que você leu. Isso é muito importante porque faz parte de um processo de aprendizado. André, mas eu leio e não guardo. Fique tranquilo. A ciência explica que você não guarda nem de 10 a 20% do que você leu. Por isso você precisa ler sempre. E há momentos de livros que você vai ler e você não vai lembrar do que você leu muito, mas você vai ter insights do que você leu. Você vai lembrar uma frase. Por exemplo, essa frase do Colin Marshall, que o Lázaro havia falado num livro também, de que você não pode atuar na cultura somente nos elementos que a moldam, isso mudou o meu pensamento.
porque eu queria muito aplicar uma cultura nova na minha área de trabalho e eu vi que ela não ia para frente. O que eu entendi? Eu preciso ir para os elementos da cultura e daqui a um tempo eu avalio se a cultura formou. Outra frase que me marcou do Lázaro: quem economiza em capital intelectual, ou seja, quem economiza em estudo e ensino, está fadado à burrice. É burrice isso. A gente não tem outra palavra para usar. Esses caras nos ensinaram muito. Motivação, disciplina, resultado, objetividade. 4 coisas que eu guardei muito do livro do Peter. E as 4 perguntas da regra de ouro da comunicação do livro Pense Antes de Enviar, do Emerson Eugene É sobre aquilo que eu vou falar é verdade, é bom, é necessário, e eu fui claro. Tudo isso, eu não decorei as 200 páginas, eu não entendi, aprendi as 270 páginas do Fim da Procrastinação, mas os principais conceitos eu trago comigo e anotar me faz voltar sempre ali para entender e aí sim aprender mais. Quanto mais você lê, melhor você vai ficar dentro daquele assunto. Então, esse foi o meu podcast aqui para você. Espero que você tenha gostado. Mande aí as suas dicas, as suas críticas. Marca a gente lá, marca a Escola de Jethro no Instagram, me marca lá também. E eu quero poder tirar dúvidas suas, quero poder ouvir as suas orientações, as suas dicas, os seus medos, os seus receios e assim criar uma grande comunidade de pessoas que querem desenvolver a sua liderança e assim influenciar o maior número de pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.